Fala galera, beleza? Vamos iniciar mais um dos nossos vídeos. A gente vai utilizar hoje duas ferramentas, ok? A gente vai estar fazendo alguns procedimentos com a UMT e completando com a Z3X, ok? Então esse vídeo vai estar disponível para a galera da Z3 e para o pessoal também da UMT, beleza? Para a gente observar aí o quão é importante a gente ter mais de uma ferramenta que faça o mesmo procedimento do mesmo fabricante ou de fabricantes diferentes, mas que tenha as mesmas funções. Por quê? Em alguns casos, algumas ferramentas não têm a mesma efetividade, a mesma qualidade para estar fazendo certos tipos de serviço. Dentre esses que eu estou utilizando aí agora, eu estou utilizando uma combination para rodar no aparelho G955F, que é o S8, beleza? Eu vou estar rodando o arquivo combination no aparelho, beleza? Mostrou aí a não conexão. A gente desconecta, conecta o cabo e vamos dar flash novamente para ver se ele faz a leitura. Já está fazendo, beleza? Qual é a questão, galera? Enquanto vai rodando aí, é bem rapidinho. Nem sempre uma máquina ou uma ferramenta que tenha múltiplas funções de diversos aparelhos diferentes, diversos fabricantes, diversas funções, ela nem sempre consegue ser boa ou perfeita, por assim dizer, em tudo aquilo que ela tem ali na sua grade, entre tudo aquilo que ela propõe fazer. Em alguns casos ela faz com perfeição, inclusive a OMT, que é o nosso canivete suíço, né? O MT a gente sabe que tem muitas e muitas funções, dentre elas, qual é a questão principal que a gente levanta? Ela é excelente para vários procedimentos, inclusive para Samsung. Só que em alguns casos a gente roda o combination, ele roda normalmente, e a gente vai rodar uma flash e ele pode apresentar algumas falhas. Quais são essas falhas? Ele não conclui uma flash, ele dá um erro sempre lá no término, quando está quase terminando o flash. Beleza, e o que fazer? Ou podemos utilizar o Odin, que pode apresentar a mesma falha do que a UMT, pode passar perfeitinho, ou a gente pode ter outras ferramentas que pode completar os nossos serviços. Beleza? Entre eles que eu vou estar utilizando hoje é a Z3X, mas poderia valer para qualquer outra ferramenta que tem o direcionamento aí para os aparelhos do fabricante Samsung, beleza? Porque esse é o caso que a gente está vendo agora. Normalmente o arquivo combination não apresenta tantas falhas como a flash particionada, principalmente com relação a esses aparelhos que a gente está fazendo, que são os aparelhos da linha Edge, S8, S9, S10, enfim, esses aparelhos normalmente com combination rodam perfeitamente. Porém, quando não é por combination, eles apresentam várias outras falhas. Beleza, galera? Então vamos lá. Agora, depois de rodar o combination, a gente vai selecionar a flash particionada, beleza? Selecionando o arquivo AP. Na hora que eu for selecionar o arquivo BL, ele já vai me perguntar se eu desejo selecionar todos os arquivos de flash. Olha só, eu desmarquei a opção selecionando apenas o arquivo system. Para alguns modelos ele até que dá certinho, maravilha, não dá erro, não dá nada. Só que na maioria das vezes ele vai fazer uma leitura e vai apresentar um erro e não vai solucionar esse problema. Beleza? O que a gente deve fazer? A gente deve pegar e rodar sempre para esses aparelhos mais novos, sempre selecionar. Logo depois do arquivo combination, selecionar a flash particionada, desmarcando as opções data, metadata, user data, metadata barra fota, beleza? Por que, galera, que ele tem essas falhas? Normalmente
o processador, quando vai fazer uma leitura, ele é para fazer tranquilamente, sem apresentar erro, sem apresentar nada. Mas nem sempre é tão simples assim. A gente vai observar aqui, ele vai apresentar um erro, beleza? Esse procedimento ele vai apresentar um erro. E o que devemos fazer nessa questão quando ele apresenta essa falha? Em primeiro lugar, rodar a flash completa com todos os arquivos. Persistiu em apresentar essas falhas, seja se você estiver utilizando uma flash particionada ou uma flash completa, uma flash única, aí sim a gente mesmo assim precisa utilizar outras ferramentas que forçam a leitura e fazem uma leitura totalmente diferente. É necessário a gente fazer isso, beleza? Então vamos apenas aguardar o fim do processo para que a gente consiga visualizar a seguinte maneira, a seguinte questão, melhor dizendo. Ele vai apresentar uma falha e na maioria das vezes a falha está no arquivo system, que está relacionado ao término do procedimento do aparelho, beleza? Beleza, concluindo aqui o procedimento, ele não vai apresentar erro, só que está em loop finito. Por quê? Ele rodou a flash, só que não solucionou o problema porque a gente selecionou apenas o arquivo AP. Isso vale para Z3X, dependendo qual for o aparelho que a gente estiver fazendo, mas para o MT não vale. E o que a gente já fez? Já selecionou a flash completa, vamos rodar a flash no aparelho e o que ele vai fazer? Vai apresentar erro, beleza? Vai iniciar o procedimento e ele vai apresentar um erro na hora de gravar as partições finais, beleza? Vamos observar aí também. Aqui a gente vai dar uma acelerada no vídeo, beleza? Justamente para a gente não perder tempo. Pronto, galera, já chegando no final, ele vai apresentar o erro, beleza? Apresentando o erro, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar, olha lá, deu erro em cache. Tentando uma segunda vez, ele vai dar o mesmo erro, beleza? E não é isso que a gente quer para não ficar enrolando, mas sim mostrar que sempre é super aconselhável ter outras ferramentas para que você tire faça essa prova, né? Fazendo análises que às vezes pode rodar com perfeição, mas se apresentou erro, não necessariamente o problema é no arquivo que você está utilizando, e sim no equipamento que você está utilizando, beleza? E por último, a gente já está acabando aqui com o MT. Por último, a gente vai estar utilizando uma Z3X, beleza? Utilizando o mesmo arquivo de flash, o mesmo aparelho. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter ciência que isso funciona e é real. Ah, mas eu tenho a OMT, ela faz tudo. Não, ela não faz tudo.
A ideia é que ela realmente faça tudo, mas nem sempre é assim. Pode observar que aqui, ó, acelerei muito o vídeo, justamente para a gente não perder tempo. E aqui na Z3, ó, ele vai rodar o flash completamente sem dar erro algum, do início ao fim do procedimento. Ou seja, não é dinheiro desnecessário o investimento em 2 ou 3 ou 4 ou quantas você tiver condições de ter, porque nem sempre aquela que você tem resolve todos os problemas. Na verdade, você precisa ter mais para você conseguir solucionar mais problemas na sua bancada e assim ganhar mais dinheiro, beleza? E investimento nunca na área de boxe nunca vai ser do dia para a noite que você vai conseguir restituir esse investimento. Só que depois de tirar o valor do investimento, o resto vai ser em grande, quase 99% de lucro. Beleza, galera? Não deu erro, não deu falha, deu tudo certo. Fiquem na paz, que Deus abençoe e até mais.